Era um dia que se desenhava sob um céu pesado, quase sufocante, como se os próprios céus aguardassem em expectativa o desenrolar dos acontecimentos que estavam prestes a acontecer no Monte Carmelo. A terra de Israel vivia dias de sombras, não por falta de luz, mas pela ausência da verdade. O rei Acabe, influenciado por Jezabel, havia se afastado dos caminhos do Senhor, conduzindo a nação para a idolatria, adorando Baal e desprezando os mandamentos do Deus de Israel. Nesse cenário sombrio, surge a figura de Elias, o profeta de Tisbe, cuja presença era um lembrete constante da ira de Deus contra os caminhos tortuosos de Acabe e Jezabel. Elias não era um homem de muitos amigos. Sua missão profética o tornara uma figura solitária, mas era um homem de Deus, ousado e intrépido. Sua voz cortava o ar como uma lâmina, não para ferir, mas para corrigir, não para destruir, mas para salvar. Elias, no entanto, carregava um peso sobre os ombros. Havia passado anos enfrentando a fome, a seca e a perseguição. A escassez que assolava a terra era um reflexo da secura espiritual de Israel, um povo que havia se afastado de Deus para seguir os falsos deuses dos pagãos. Mas o profeta sabia que chegara o momento de um confronto final. A disputa entre o Deus verdadeiro e os falsos deuses de Baal deveria ser resolvida de uma vez por todas, e o Monte Carmelo seria o palco desse embate. O profeta percorreu as colinas e vales, levando consigo a mensagem que ecoaria por toda a história de Israel. Ele se aproximou de Acabe, o rei que havia dado as costas para Deus, e desafiou-o abertamente. Elias ordenou que o rei convocasse todo o povo de Israel e os 450 profetas de Baal para encontrarem-se no Monte Carmelo. Lá o próprio Deus provaria sua soberania. O sol mal havia surgido no horizonte quando as multidões começaram a se reunir no monte. Havia uma tensão no ar, uma sensação de que algo grandioso estava prestes a ocorrer. Os profetas de Baal, vestidos com suas vestes coloridas, se moviam como uma maré vibrante e confiantes de que seu Deus responderia ao chamado. Acabe, acompanhado por seus conselheiros e guardas, observava de uma posição de destaque seu semblante impenetrável, mas seu coração talvez carregava um leve tremor de incerteza. Elias, por outro lado, era uma figura solitária e austera. Suas vestes simples contrastavam com a opulência dos profetas de Baal, mas ele trazia consigo uma força que não provinha do número, mas da certeza de que o Deus de Israel estava com ele. Ele se dirigiu ao povo, que se amontoava ao redor, e com uma voz que ressoava como trovão, questionou: "Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, segui-o. Se Baal é Deus, segui-o." O povo em silêncio ponderava, incapaz de responder. O desafio foi então lançado. 2 altares seriam preparados, um para o Senhor e outro para Baal. 2 novilhos seriam oferecidos, mas sem fogo para queimá-los. O Deus que respondesse com fogo, esse seria o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal, confiantes em sua vitória, foram os primeiros a agir. Eles prepararam seu altar, sacrificaram o novilho e começaram a invocar o nome de Baal. De manhã até o meio-dia, suas vozes enchiam o ar com súplicas, cantos e gritos, enquanto dançavam ao redor do altar. Mas Baal permaneceu em silêncio. Não havia resposta, não havia voz, não havia fogo. Elias, observando a cena, começou a zombar deles. Seu tom sarcástico cortava como uma faca. "Clamai em altas vozes, porque ele é um Deus. Pode ser que esteja meditando ou atendendo a necessidades ou de viagem. Talvez esteja dormindo e despertar." Com cada palavra, o desespero dos profetas de Baal aumentava. Eles começaram a se cortar com facas e lanças, deixando que o sangue escorresse como uma oferenda de desespero. Mas tudo foi em vão. O silêncio de Baal era ensurdecedor. Quando o sol começava a descer, Elias soube que era o momento. Com uma calma sobrenatural, ele se aproximou do altar do Senhor, que havia sido destruído pelos adoradores de Baal, e começou a reconstruí-lo.
Pedra por pedra, ele restaurou o altar com 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel. Ao redor do altar, ele cavou uma vala profunda e ordenou que enchessem 4 cântaros com água, despejando-os sobre o sacrifício e a madeira. 3 vezes fez isso, até que a água escorria e enchia a vala ao redor do altar. Então Elias se levantou, ergueu os olhos aos céus e orou. Sua oração era simples, mas carregada de fé e poder. Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, seja manifestado hoje que Tu és Deus em Israel e que eu sou Teu servo e que conforme a Tua palavra fiz todas estas coisas. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo saiba que Tu, Senhor, és Deus e que fizeste voltar o seu coração. A resposta foi imediata. Do céu desceu fogo, não um fogo comum, mas uma chama que consumiu o holocausto, a madeira, as pedras, o pó e até a água que estava na vala. Era um fogo que não podia ser questionado, um fogo que provinha diretamente do trono de Deus. Quando o povo viu isso, caiu sobre o rosto e clamou: Só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. O triunfo de Elias foi total. Os profetas de Baal, agora desmoralizados, foram levados ao ribeiro de Quizon e ali foram executados. O julgamento de Deus havia sido realizado e o povo de Israel foi confrontado com a realidade do verdadeiro Deus. Mas a história de Elias não terminava ali. Mesmo depois de uma vitória tão avassaladora, o profeta sabia que ainda havia muito a ser feito. Ele subiu ao cume do Carmelo e, ajoelhando-se, começou a orar por chuva. O céu, que antes estava limpo e seco, começou a se encher de nuvens escuras. Elias enviou seu servo 7 vezes para olhar para o mar. E na 7ª vez, o servo viu uma pequena nuvem como a mão de um homem subindo do mar. Era o sinal que Elias esperava. Ele enviou uma mensagem a Acabe, avisando-o para descer do monte antes que a chuva torrencial começasse. E assim foi. O céu se abriu, e as chuvas, que haviam sido retidas por tanto tempo, caíram sobre a terra, trazendo renovação e vida a Israel. Elias, o profeta solitário, havia provado mais uma vez que o Senhor era Deus. Seu desafio no Monte Carmelo não foi apenas uma demonstração de poder divino, mas um chamado para a nação de Israel retornar ao seu Deus, ao único Deus verdadeiro.